conferencia magistral intitulada Política de Seguridad y Acciones Preventivas. Análisis de las restricciones jurídicas a la libertad de movimiento a la luz de las decisiones del Supremo Tribunal Federal, que será disertada por la doctora Sonia Groverio. Presenta esta actividad la subdirectora del programa editorial de la Escuela Judicial del Estado de México, licenciada María Fernanda Chávez Vilchis, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. En este momento cedemos el uso de la palabra a la licenciada María Fernanda Chávez Vilchis. Buenos días a todos. Les agradezco mucho que estén aquí. Quiero compartirles algo personal para comenzar esta conferencia. En el 2016 yo vine a la Escuela Judicial por primera vez. Yo estudiaba, como ustedes, la carrera de Derecho. Y vine justo a un congreso de filosofía del derecho, sin imaginarme que 5 años después yo iba a trabajar aquí. Entonces, siempre que veo en la escuela jóvenes, me da mucho gusto verlos y pensar que a lo mejor el día de mañana alguno de ustedes va a estar aquí al frente o va a estar en alguna de las áreas de la escuela judicial trabajando. Y los recibimos con mucho gusto, el director general y cada una de las personas que trabajan aquí. Nos da mucho gusto ver la escuela llena de jóvenes. A mí me da gusto personal que ustedes estén hoy aquí escuchando a personas de otras partes del mundo compartiendo su experiencia, porque yo sé que como estudiante no es sencillo venir y a veces hay términos que no comprendemos, hay temas que no entendemos, pero quédense con algo del Congreso, ya sea experiencia personal, ya sea algún tema que les interese para su tesis, llévense algo, porque en el futuro les aseguro, porque se los digo porque yo lo viví y otros amigos también, que les va a servir. Entonces, les agradezco mucho su atención, precisamente por esto, porque sé que no es fácil, y les agradezco su presencia también en este evento. Vamos a escuchar la conferencia de la doctora Sonia. Ella nos acompaña desde Brasil. Y bueno, le damos la bienvenida de nuevo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, meus cumprimentos a todos. Pido desculpas por meu portunhol. Eu ia falar na tribuna. ¿Sí? La doctora Sonia va a usar el podio para dar lectura de su conferencia. Inicialmente, felicito os responsáveis da organização desse importante congresso, especialmente o Dr. Javier Espinosa de los Monteiros. Graças pela invitação. Sinto muito honrada em participar por esse importante congresso de jurisdições e Constituição em Toluca, México. Meus cumprimentos demais colegas que também farão sua explanação. Sou de Vitória, Espírito Santo, e vinculada ao grupo de pesquisa, grupo de investigação, Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória. Meu tema é sobre políticas de segurança e ações preventivas, análise das restrições legais à liberdade de circulação à luz das decisões do Supremo Tribunal Federal em Brasil. Começo minha apresentação dizendo que, segundo o maestro de Jorge, que nós ouvimos ainda há pouco, a segurança é a certeza de la liberdade segundo a lei. Repetindo, né? A segurança é a certeza de la liberdade segundo a lei. A liberdade de circulação foi prevista inicialmente com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, recogida no artigo 13 e posteriormente estendida em várias constituições dos Estados democráticos, em los que a liberdade de circulação é fundamental na vida do cidadão, pero deve ir acompanhada de segurança, parte essencial em seu pleno exercício. Em Brasil, devido à característica da relatividade dos direitos fundamentais, se prevê restrições legais à liberdade de circulação nos âmbitos civil, penal e fiscal. Cabe assinalar que existe uma disposição constitucional
de proteção preventiva para preservar a liberdade e a segurança de todos os cidadãos e as decisões do STF sobre a questão da suspeita fundada han apresentado um aparente conflito entre a liberdade de circulação e o direito da segurança que poderia se realizar-se através de enfoques de prevenção de conformidade com as disposições constitucionais. E, nesse sentido, a ação preventiva está diretamente relacionada ao risco, não só para reduzir o risco, sino para criar prevenções para reduzir significativamente o risco e para que deixe de existir. Em relação à prevenção, trata Niklas Luhmann que, por prevenção, deve entender-se aqui, em geral, uma preparação contra danos futuros nos seguros, buscando associar que a probabilidade de que tenha lugar diminua ou que as dimensões do dano se reduzam. A prevenção se pode praticar, então, tanto ante o perigo como ante o risco. Pode também ocorrer que tomemos precauções com relação a perigos que nos podem atribuir-se a decisões próprias. Ou seja, omitir a prevenção também se converte em um risco. E, nesse sentido, cabe assinalar que existe uma disposição constitucional de proteção preventiva para preservar a liberdade e a segurança de todos os cidadãos e corresponde ao Estado, através de seus agentes, implementá-la, evitando danos futuros. A legislação brasileira permite realizar uma intervenção policial sem ordem judicial, se existe suspeita fundada do que a pessoa está em possessão de armas proibidas, objetos e papéis que poderiam ser utilizados ou ser parte de um delito, como está prevista no Código Penal, Processual Penal, artigo 244. Esse conceito é comum em situações como detenções policiais, em o ato onde os agentes notam comportamentos ou circunstâncias que generam suspeitas razonáveis de que pode estar ocorrendo um delito. A suspeita fundada se considera uma proteção para evitar o abuso de autoridade, mas também é um ponto de atenção para garantizar que os direitos individuais, como a liberdade de movimento, se repetem dentro dos limites legais. O registro personal é legal e as pruebas encontradas são legais quando a suspeita fundada se basa em dados objetivos. Sin embargo, um registro personal pode considerar-se ilegal se não existe uma base justa e concreta com uma suspeita bem fundada. Se observa que a política criminal é exercida por operadores jurídicos, principalmente aqueles pertencentes a autoridades públicas, incluídos o Poder Judicial, fiscais, polícias estatais e federais. A decisão judicial pode ver-se como a função do sistema. A ausência de uma ação integrada e sistêmica influi na prática de esses operadores jurídicos, resultando em interpretações errôneas, seletividade, violência institucional em um sistema penal, penitenciário e a incapacidade de brindar respostas satisfatórias à sociedade. Por lo tanto, esse estudo partiu-se da disposição constitucional sobre a liberdade de circulação, suas restrições, os deveres dos cidadãos de cumpri-las e as políticas de segurança para alegar a conclusões sobre o problema apresentado em relação à proteção preventiva que o Estado deve aos cidadãos e as decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita fundada que se tramita nesse tribunal, requerendo maior detalhe para justificar os planejamentos, sendo o projeto de lei 3060/2022, que se discute um acordo em regras para o procedimento, no caso das abordagens sobre fundada suspeita. Por lo tanto, surge a pergunta: existe um conflito entre a proteção preventiva de la segurança pública e as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos enfoques basados na suspeita fundada ou suspeita fundada? É o que nós vamos tratar na sequência. A continuação se aborda, então, o enfoque conceptual e disposição legal sobre a liberdade de circulação em Brasil.
Na Constituição Brasileira de 88, no artigo 5º, estabelece: todos são iguais ante a lei, sem distinção de nenhuma espécie, garantizado aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade nos seguintes términos: a circulação dentro do território nacional é livre em tempos de paz e qualquer pessoa pode, em los termos da lei, entrar, permanecer, sair com seus bens. Para a maioria dos direitos humanos se prevêem certas restrições, sempre que se cumpram determinadas condições. E, em câmbio, outros direitos se podem restringir-se ou exercer, são absolutos. Por exemplo, é o direito à vida ou a proibição de tortura e de penas e tratos inumanos e degradantes. E outros direitos fundamentais em o direito internacional e dos direitos humanos, como a proibição de detenção arbitrária. Respeito à imposição de limitações a direitos do Estado, deve apresentar razões convincentes. Assim, existem condições de legitimidade, legalidade e proporcionalidade que definem o regime barro o qual se examinaram as restrições impostas aos direitos das pessoas e se requerem condições que devem ser observadas. Essas condições são: a restrição deve corresponder a um objetivo legítimo, deve ser conforme à lei e deve ser proporcionado. E quanto à existência de um objetivo específico, deve haver uma razão muito convincente para imponer restrições aos deveres das pessoas. Em relação a que a restrição seja conforme ao direito, deve haver transparência e as garantias jurídicas devem evitar qualquer risco de limitações arbitrárias aos direitos das pessoas. E enquanto à proporcionalidade, é necessária para alcançar os objetivos previstos e não deve ir mais além de não necessário para alcançar esse objetivo. Em resumo, a limitação dos direitos humanos deve ser de interesse público, aplicar-se de maneira transparente e ser o menos restritiva possível dos direitos do indivíduo. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece as restrições que, de conformidade com esta convenção, podem impor-se ao gozo e exercício dos direitos ou liberdades reconhecidos a ela, ou podem aplicar-se de conformidade com as leis promulgadas por razões de interesse geral e conformidade com a finalidade para a que estabeleceram tais restrições. Cabe señalar que os direitos que são absolutos não são necessariamente inderrogáveis e, por lo tanto, o direito à liberdade e segurança pode estar sujeito à suspensão quando o Estado enfrenta uma situação de emergência, um conflito ou uma catástrofe natural. Tais motivos estão relacionados com o mantenimento da ordem pública, a segurança pública, a moral pública ou saúde pública, a preservação dos direitos e liberdades de terceiros, entre outros. E quanto à restrição da liberdade de circulação, existem várias possibilidades de restringir esses direitos que podem ter diversas causas, desde o encarcelamento hasta a imposição de impostos destinados a gerar ingressos derivados da circulação de pessoas, como os peagens. Se observa na Constituição em Brasil, tipifica hipóteses de restrição aos direitos de circulação, como durante o estado de sítio, e se podem tomar medidas contra as pessoas para obrigá-las a permanecer em um lugar determinado, assim como medidas restritivas também em caso de guerra declarada ou agressão armada estrangeira. Na continuação, apresento as restrições à liberdade de circulação nas áreas civil, penal e tributária em legislação brasileira. Ao ser a liberdade de circulação um direito fundamental, se entende que é inerente ao ser humano só por o hecho de sua existência. Por lo tanto, não é aceitável que alguém venha restringir a sua liberdade fora de lo disposto por la legislação. Dessa forma, as restrições legais previstas têm como objetivo cumprir com os requisitos estabelecidos na legislação. Em âmbito civil, um exemplo é a suspensão da licença nacional de conduzir veículos ou do passaporte, impedimento para viajar se não se conta com passaporte e visa atualizados, impedir acesso de empregados a lugar de trabalho durante uma huelga, e as restrições legais em matéria fiscal se elencam os supostos impago de peagens nas autopistas. E quanto à restrição à liberdade em âmbito penal, que é o enfoque aqui tratado,
O enfoque policial em la via pública também se apresenta como um choque entre o poder policial e a liberdade de ir e vir ou de movimento, e constitui um tema de alcance global na sociedade atual. Outras formas de limitar a liberdade de circulação não estão previstas por lei, pero que dão lugar a restrições como a violência e a falta de transporte público em algumas regiões, também são impedimentos para que os cidadãos exerçam sua liberdade de movimento. O número de roubos em via pública também, e a população tem medo de caminhar pela calle. Como se garantiza a liberdade de circulação nessas condições? Também se pode entender que as pessoas com discapacidade por falta de acessibilidade venham afetadas a sua liberdade de movimento. Como exemplo de proteção de liberdade de movimento, a mobilidade segura como direito humano em México, com a reforma da Constituição em 2019, aonde a maioria dos países inclui um passo a mais ao declarar especificamente a mobilidade segura como direito humano. México, então, dá um passo a mais ao declarar esse direito em sua Constituição. Toda pessoa, no caso, trata que toda pessoa tem direito à mobilidade em condições de segurança, acessibilidade, eficiência, sustentabilidade, caridade, inclusão e igualdade. Assim, a liberdade é fundamental na vida de um cidadão, pero para ele deve vir acompanhada da segurança, parte essencial para o seu pleno exercício. É essencial para esse exercício da liberdade que esse seja garantizado através da segurança, sob pena de ameaça ao direito à vida. Seguinte, finalmente se trata de direito fundamental à liberdade de circulação, o dever de cumprir com as restrições e decisões do STF. Em relação com os deveres fundamentais, recentemente ha surgido na doutrina uma diversidade de conceitos e interpretações sobre as formas como esses deveres se apresentam na Constituição. A Constituição brasileira não prevê expressamente uma lista de deveres, aunque é o primeiro capítulo do título segundo, se titulou Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Porém, só se tratam os direitos e alguns deveres se encontram expressados em outros capítulos e artículos, como os relacionados à educação e ao meio ambiente e outros que encontram implícitos e difundidos ao largo do texto constitucional. Casal Tanabás afirma que os deveres fundamentais devem estar previstos expressa ou implicitamente na Constituição. E quem é o linguagem politicamente correto nesse tempo, que é o nosso, se atreve a falar solo de liberdade e dos direitos que lá concretam. E no mesmo sentido, que é um indivíduo em Estado democrático de direito, é livre e responsável, merecedor de direitos e provisto de deveres, e também na base classifica o dever fundamental como relacional, quando o dever vincula o cidadão ao Estado, ou os indivíduos da comunidade a que pertencem, ou as pessoas entre si. Ou seja, os deveres existem para se cumprir, para que o cidadão cumpra para com o Estado, para a comunidade a que pertencem, bem como nas pessoas entre si. As constituições dos Estados democráticos se basam em homem como pessoa livre, pelo sim desconhecer sua responsabilidade hacia a consecução do objetivo do Estado e da sociedade, que é a dignidade da pessoa humana. Dessa maneira, a liberdade do cidadão em um Estado democrático de direito está rodeada de responsabilidade e parte dessa responsabilidade constitui deveres fundamentais. E nesse sentido, se destaca que a vida em sociedade não seria tolerável com a mera provisão de direitos e é imprescindível que os indivíduos estejam obrigados por deveres, pois são estes os que impõem o reconhecimento do outro, da autoridade, da solidariedade. Já aí a importância de o ordenamento jurídico considere não só os direitos, sino também os deveres. Por lo tanto, as pessoas devem respeitar as limitações do direito à liberdade para evitar consequências negativas. Sin embargo, existe uma paradoxa, e é que as pessoas necessitam buscar melhores condições de vida quando se mudam a outros estados, como é o caso de los migrantes de Venezuela a Brasil,
do México aos Estados Unidos. Dr. Javier Espinosa Andrés Monteiros, presente aqui, aborda em profundidade em seu artigo Migração e Pobreza sobre a Construção da Criminalidade, tratando que os migrantes são vistos como uma espécie de ameaça a conter a liberdade de trânsito, ha quedado supeditada à lógica da economia, à lógica da política e do direito do Estado Nacional. Sempre há um conflito entre o direito do Estado a castigar e o direito do indivíduo a libertar. O castigo deve respeitar certas regras, assim como o indivíduo também tem o dever de obedecer às leis. Tratarei agora da decisão do STF sobre as restrições à liberdade de circulação. Em Brasil, a liberdade de circulação é um direito fundamental garantizado pela Constituição Federal, que garantiza aos cidadãos o direito de circular livremente dentro do território nacional. Ademais, do direito a entrar e sair do país. Sin embargo, há as consequências que o Estado pode restringir essa liberdade. E o Supremo Tribunal Federal juega um papel fundamental no estabelecimento de limites e de diretrizes com essas restrições. E eu destaco 5 principais restrições legais à liberdade de circulação e as decisões do STF, Supremo Tribunal Federal Brasil. Em primeiro, decretos de prisão preventiva e medidas cautelares. Poderá restringir-se judicialmente a liberdade de circulação em los casos que uma pessoa enfrente um processo penal e exista risco de fuga, risco para a ordem pública ou possibilidade de intromissão em um processo. O Supremo Tribunal Federal entende que para uma detenção preventiva ou medida cautelar ser válida, deve ser fundada, no caso, a questão que comentei anteriormente da fundada suspeita, e se devem considerar medidas menos invasivas antes de decretar a detenção, como a aplicação de uma tobeleira eletrônica, a proibição de frequentar certos lugares e outros. Em segundo, a segunda restrição prevista legalmente, restrições durante o estado de emergência ou calamidade. Durante a pandemia Covid-19, o STF também se pronunciou sobre as restrições de movimento impostas por estados e municípios para proteger a saúde pública. O tribunal determinou que os estados e municípios tenham a autoridade para tomar medidas restritivas sempre que se basam em la proteção do direito à saúde e se proporcionais à ameaça que enfrentam. A terceira principal restrição elencada é a proibição de sair do país em caso de disputa legal. Em algumas situações, as pessoas involucradas em procedimentos civis, como disputas por impostos sobre grandes valores, podem ver limitada sua liberdade de movimento mediante a retenção de passaportes ou a proibição de sair do país. O STF entende que tais medidas só devem aplicar-se em casos excepcionais e com forte justificação para evitar abusos de poder. A quarta restrição legal prevista, controle migratório e segurança nacional. O Supremo Tribunal Federal também valida restrições de entrada e saída do país em caso de segurança nacional ou em situações específicas, onde existem riscos claros para a população. Estas restrições, sin embargo, devem respeitar os direitos dos cidadãos brasileiros e dos estrangeiros que residem legalmente em o país. E quinto, por último, última restrição legal, direito a entrar e sair em zonas controladas por força de segurança. Em casos de grandes operações policiais, como em comunidades em alta presença de organizações criminárias, o STF estabelece que se deve preservar a liberdade de movimento dos residentes na medida do possível. As restrições só se aceitam temporalmente e com justificação sólida para proteger a segurança dos cidadãos. O STF busca, dessa forma, o equilíbrio entre as restrições e a liberdade de circulação, com a proteção dos direitos fundamentais, evaluando se a limitação é necessária, proporcionada e justificada. As ações do STF, por lo tanto, buscam garantizar que o direito de ir e vir ou de movimento se preserve pela medida do possível, com exceções claras e justificadas só em situações de legítimo interesse público. Como, por exemplo, para preservar o direito de movimento, em março de 20 desse ano em curso, o Supremo Tribunal Federal iniciou
é o juízo de habeas corpus 208-240 em São Paulo, que questiona a validez das pruebas penais obtenidas mediante diligências policiais por suspeitas fundadas. O caso concreto trata de uma ação que involucra um homem negro condenado a quase 8 anos de prisão por o delito de tráfico de drogas, tras ser abordado em La Cali por 2 policiais militares, que nele encontraram 1,53 gramas de cocaína. O episódio ocorreu em Bauru, cidade de São Paulo, e um dos agentes alegou, como motivo para realizar o registro personal, o hecho de que o abordado era um indivíduo negro que se encontrava em um cenário típico do narcotráfico e que estava parado ao lado de lá acera de via pública e um veículo estava detenido ao seu lado, como se estivesse comprando, vendendo algo. A legislação brasileira estabelece que o registro personal não requer ordem judicial, sempre que o agente de polícia tenha uma suspeita fundada de que a pessoa a registrar se encontra em possessão de objetos ilícitos e proibidos, como armas e drogas. É o propósito de obter provas para ser utilizadas em possíveis processos penais. Sin embargo, o texto da lei não contém critérios objetivos para caracterizar a fundada suspeita ou suspeita fundada, mas, por lo tanto, a interpretação se volve subjetiva. Assim, e a falta de divulgação de como se produz a identificação devido à suspeita fundada permite práticas discricionais basadas em el juízo ou el sentido de los agentes que a menudo resultam em prejuízos raciais. O precedente desse julgado em Supremo Tribunal Federal em Brasil vem do caso da Argentina, o caso Fernandes e Pietro Itumbeiro, que foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2020. O caso, da mesma forma, versou sobre as detenções ilegais ocorridas em Buenos Aires, luego de allanamentos policiais realizados sem motivos objetivos e comprováveis. Um dos acercamentos, os agentes asseguraram que o estado de nervos de la pessoa levantava suspeitas. Además, a incompatibilidade e subvestimenta com o lugar por o qual viajava. Em los allanamentos personais se encontraram elementos ilegais, pero o tribunal considerou ilegais os trâmites e condenou o Estado argentino a pagar indenização aos cidadãos. Además, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou uma série de medidas para o Estado argentino, como a obrigação de implementar, prazo de 2 anos, um plano de capacitação para os corpos policiais e na província de Buenos Aires, a Polícia Federal Argentina, o Ministério Público e o Poder Judicial. E assim, essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos se estendeu a todos os estados bajo a jurisdição dessa corte, incluído o Brasil, pelo que esse assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E nesse sentido, segundo sentenças anteriores, a realização de um registro personal ou veicular sem ordem judicial requer a existência de uma suspeita fundada, causa justa de que a pessoa não se encontra em possessão de drogas, armas ou outros objetos que indiquem a comissão de um delito, destacando a urgência de realizar a diligência. Sendo assim, a suspeita fundada deve basar-se em juízo de probabilidade descrito com precisão e medido objetivamente, justificado por provas e circunstâncias de caso específico. Suspeita fundada é uma suspeita motivada por elementos concretos que permitem inferir que uma pessoa está realizando a conduta ilícita. É um suposto que deve analisar-se com cautela e a que não pode basar-se em parâmetros subjetivos, como a suspeita por o color, a vestimenta, o lugar onde se vive ou se move, e o comportamento ha sido interpretações comuns para interferir com o direito de circulação das pessoas. Dessa maneira, o STF brasileiro passou a abordar as decisões de detenção relacionadas à suspeita fundada e começou a regular a atuação policial. A polícia também buscou câmbios em sua atribuição, criando protocolos que incluem câmeras corporais ou body cam, encaminadas à transparência e às abordagens. A suspeita por color, vestimenta, lugar de residência ou viagem de comportamento
não se ajusta aos ditados do Estado Democrático de Direito. Nas minhas considerações finais, finalizando já aqui, terminando, existe um grande desafio em relação com as decisões legais e a liberdade de circulação e o dever fundamental dos cidadãos de cumprir com os requisitos estabelecidos para minimizar os efeitos dessa restrição. Uma maior liberdade dos cidadãos é possível com a promoção de políticas de segurança pública e, para ello, é o dever das pessoas de colaborar com o cumprimento de restrições previstas, o que reduzirá os impactos relacionados com o direito à liberdade de circulação. Se destaca um conflito entre o direito à proteção preventiva, que deve ser exercida por o Estado, e a interpretação do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre suspeita fundada, assim como o direito à liberdade de circulação e ao dever dos cidadãos de cumprir com as decisões previstas. Ou seja, um possível conflito entre direito coletivo e direito individual. O mencionado conflito pode resolver-se mediante o método de ponderação e com o dever dos cidadãos em cumprir as limitações estabelecidas à liberdade de circulação e, em consequência, ao direito à segurança previstas por los poderes públicos. Termino com uma cita de Dr. Douglas Price, no seu livro Decisão Judicial, publicada em 2012, e bem recente, né? A temática é bem recente. O prólogo do livro foi do maestro Rafael George e trata que, em la praxis do direito, a atividade dos juízes, entanto, tradicionalmente se encamina a definir um conflito de interesses, se consuma em la decisão judicial, que ele conleva com menos análise de dois aspectos. Do ponto de partida, facto da decisão, e da interpretação das normas. Ambos problemas se vinculam à racionalidade e à argumentação racional que deve informar a decisão. Muitas graças pela atenção de todos. Obrigada. Agradecemos mucho a la doctora Sonia por su conferencia. Comenzó hablándonos de la seguridad, un tema o un concepto que pensamos o damos por hecho. Este y otros conceptos de los que nos habló. Seguridad, derechos fundamentales, derecho a la vida, que nos enseñan desde la carrera, que seguramente ustedes o ya les dejaron memorizarse el concepto o por ahí van o piensan que ya se lo saben. Pero justo las decisiones judiciales que contienen estos conceptos, que contienen casos en donde se contempla seguridad, derecho a la vida, drogas, son aquellos que requieren un debate filosófico más profundo. ¿Cómo decide un juez un caso de un grupo de niños que venden drogas? No puede contemplar solamente lo que está en la ley. Para eso justo están hechos estos congresos. Esperamos esta conferencia sea de provecho, esta y el resto de las conferencias. Agradecemos mucho a la doctora Sonia. En esta ocasión no vamos a tener sesión de preguntas, pero saben que siempre pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Escuela Judicial y claro que les daremos respuesta. Entonces vamos a continuar. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, la licenciada María Fernanda Chávez Vilchis hace entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Sonia Gruberio por su destacada disertación.